49, o que ela vai dizer pra gente? Relatório sobre Matopiba aponta impactos ambientais e sociais. O que é o Matopiba? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia? São esses quatro, o Matopiba, né? A maior fronteira agrícola do Brasil. Vai cair também no Enem 2025, tá? Mais uma questão que vai cair no Enem 2025, beleza? Olha só, Matopiba, a maior fronteira agrícola do mundo, beleza? Ali a gente tem uma área muito forte com agronegócio. Mas essa área, ela é tão importante, eu explico na aula de agricultura, por alguns fundamentos. Primeiro, tá? Essa área, ela vem com um processo de expansão que foi vindo do centro-oeste, ali a expansão da soja, né? E chegou nessa maior fronteira agrícola. Quando chegou nessa maior fronteira agrícola ali, tá? Onde a gente tem grandes agroprodutores produzindo para exportação, a gente também chegou em regiões que possuem reservas ambientais. Então, essa região do Matopiba, ela é uma região que cresce muito e que desmata muito, principalmente o cerrado sendo afetado e sendo destruído pela expansão da agropecuária, tanto do agronegócio, que é monocultura, tanto da pecuária, que é uma pecuária onde a gente tem uma pecuária mais intensiva, às vezes, de produção também, tá? E ali naquela região tem várias reservas ambientais. Tem povos indígenas, tem quilombolas, tem assentamentos, tá certo? Que é uma agricultura mais tradicional e familiar. Essa agricultura tradicional e familiar, ela entra em conflitos, e ali existem muitos conflitos por territórios, tá certo? Ou seja, grupos de assentamentos, quilombolas, indígenas, entrando em conflitos com grandes latifundiários, né? Então ali é uma região de grande conflito, principalmente político e econômico, tá? Essa região do Matopiba. Uma missão internacional de investigação em setembro de 2017 documentou impactos sociais e ambientais causados pela expansão do agronegócio, pela especulação de terras na região do Matopiba. O que é especulação de terra? A especulação de terra é quando você compra uma terra, igual a especulação imobiliária, é quando você compra uma terra, tá? Só que você, comprando essa terra, você deixa ela parada, né? Até que ela se valorize. Então você compra uma terra, vários hectares, e aí você espera ela valorizar para vender depois. Só que por lei, está na Constituição, toda terra tem que ter função social, função produtiva. Então quando o grande agro vai lá e compra aquela terra e ele não está utilizando ela de forma social e produtiva, por lei, os assentamentos, por exemplo, movimentos, eles podem ir lá e tomar aquela terra, a terra lá entra em distribuição agrária. Dentro disso, é fato que o pensamento que vários agros irão pensar, né, dentro das questões que podem cair na sua prova, né, você deve pensar o seguinte: ora, Renato, se eu comprar uma terra muito grande, com vários hectares, eu não posso deixar essa terra improdutiva, né, uma terra social. Aí eu posso simplesmente ir lá e comprar 1 ou 2 boizinhos e fazer uma pecuária extensiva. Por que daí extensiva? Eu não preciso de maquinário agrícola, plantação. Eu posso deixar o gado solto. Eu só cerco, né? Coloco um caseiro e deixo uns gados ali de forma extensiva comendo um pasto. E eu não tenho muito gasto com isso, só com o caseiro, porque o alimento do gado é o próprio pasto. Já pensou nisso? Se você fosse um agro, né, um grande latifundiário, você não pensaria nisso? Pois é. Vários pensam nisso. Né? Vários pensam nisso. Opa, eu vou burlar esse sistema. Olha, filho, talvez você vai burlar um sistema dentro do fundamento se você estiver pensando no quesito da lei, né? Só que, para os grupos que estão ali, dos assentamentos, você acha que eles não estão vendo o que você está fazendo? Tá? Eles estão vendo o que você está fazendo. E aí eles vão invadir de qualquer forma. E aí que nasce o conflito. Porque o caseiro lá está armado. Só que o cara do assentamento vai arrumar uma arma também. E ele vai invadir. O cara do latifúndio vai falar assim: não, mas eu tô usando a terra. Ó, meu gado ali, você não tá vendo? Um gado que o cara tem. O cara vai dizer: você acha que a gente é trouxa? Você tá colocando aqui, mas você não tá usando toda a terra. Já era, essa terra não vai ser sua. A gente vai invadir e você vai perder ela de propósito. E depois vai ter o uso ali. Depois, por uso, o Estado vai ser obrigado a dar pra gente, porque você não tá usando, você tá tentando burlar a regra. E aí que nasce o conflito. Olha só, aí que você nasce, aí que está a grande nuance do conflito, entendeu? Porque alguns tentando burlar, os outros vendo que os caras estão sendo safados, querendo burlar, e aí os caras entram em guerra, ali tem morte, entendeu? Aí os caras entram em conflito, tá? Aí entra em conflito. Vai pensando aí, hein? Tô te dando resposta nas questões. O resultado mostra que a população sofre com graves consequências de desmatamento, perda da biodiversidade e da contaminação generalizada do solo, da água e dos agrotóxicos. Esse aqui é os primeiros fundamentos, tá? Mas essa região aqui, ó, Matopiba, 7 comunidades no sul do Piauí, né? Você vai ver ali que tem muitas comunidades. Ele vai dizer, os impactos socioambientais descritos no texto provocam o quê? Vou te dar uma dica, tá? Toda vez que você vê uma palavra assim, você tem que quebrar ela, né? Tem aluno que não faz isso e acaba errando. Socioambientais, você tem que pensar que eu tenho impactos ambientais
e impactos sociais, por isso que são socioambientais, né? É igual quando cai uma alternativa que fala impactos sociopolíticos. Aí o aluno fala assim, nossa, mas nada no texto me disse ali que era sobre política. Sociopolítico envolve medidas tanto sociais quanto políticas. Tá entendendo? Por isso que é sociopolítico. Aí às vezes o cara fala assim, não, mas não tem muito a ver com política o texto. Sim, mas falou sobre algo social, então é sociopolítico. Ali, mas não falou muito, Renato, sobre questão aqui, né, social, que nem você falou aqui de agronegócio e disputa, mas o próprio enunciado diz, impactos sócio. Se fosse os impactos ambientais, eu focaria em um problema de degradação do solo. Mas como ele diz socioambiental, eu vou pensar em medidas sociológicas, tá? Impactos socioambientais. Descrito no texto provocam o quê? A adoção de cultivos irrigados. Meu Deus. Agora, a partir de tudo que eu falei para você, de comunidades que estão ali, explica essa questão. Fica intuitivo para você, né? Os impactos socioambientais é adotar cultivos irrigados? Não, cara. Adotar cultivos irrigados é uma medida da agricultura. É uma medida. Medida da agricultura. Cultivo irrigado é um impacto socioambiental? Não. A falta de drenagem da irrigação é uma medida ambiental, porque se você não drenar de forma adequada, você tem salinização do solo. É um outro impacto ambiental. Mas se você não drenar, irrigar por irrigar, não vai causar nenhum impacto. Letra B. Ampliação da agricultura familiar, redução da agricultura familiar. Perceba que o agronegócio é moderno. A agricultura familiar é a agricultura das comunidades locais. Essas comunidades locais estão sendo dizimadas, elas não têm espaço, não conseguem competir com o agronegócio. Fragilização das comunidades locais, aqui eu tenho um impacto socioambiental. As comunidades locais se veem fragilizadas, tendo as suas terras, os seus lugares, seus laços afetivos sendo destruídos, algo que não pode ser recuperado. Letra D. Diversificação da produção agrícola? Não, cara. Vou te dar mais um com fundamento importante. Quando a gente pensa em agronegócio, você vai esquecer diversificação. É monocultura. Pensa que para você pensar em diversificação, você vai estar pensando em você diversificar várias produções. Só que isso não é muito vantajoso do ponto de vista do lucro. É muito mais vantajoso você plantar uma coisa só, uma monocultura, sabe? Uma fileira só de uma coisa só, entende? Ali você vai ter muito mais lucro, tá entendendo? Então não é diversificar. O agronegócio tem como característica a monocultura e não a diversificação de cultura, tá? Já num outro fundamento, uma agricultura mais alternativa, a gente vai ter até rotação de cultura pensando em recuperar o solo. Mas nessa região, às vezes, o cara nem tão preocupado em recuperar o solo, né? Usa. Quando o solo apagar, você vai para outro lugar. Quando o solo não prestar mais, você troca de região. Letra E. Desapropriação de terras improdutivas. Como assim, desapropriação? Isso aqui seria uma medida, né, dos movimentos, né? Então, aqui seria a reforma agrária. A desapropriação de terras improdutivas é uma medida que acontece quando esses grandes agronegócios agem. Mas isso não é um impacto socioambiental, tá? Isso aqui basicamente é uma medida garantida pela lei. Ou seja, isso aqui está garantido pela Constituição, mas não tem nada a ver com o impacto socioambiental descrito no texto. Isso aqui é uma outra medida que pode aparecer, quando a questão falar sobre assentamentos, movimentos como o MST, né? Por que acontecem as invasões de terras? Isso aí por quê? Porque desapropriam áreas improdutivas. Toda terra tem que ter função social. Beleza? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.